Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha nós novamente aqui nos estúdios da Pomodoro para mais um conteúdo muito relevante para você. E você que ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita, se inscreve lá, aproveita também e clica lá no sininho para que todo vídeo apareça para você e compartilhe com seus amigos, com algum fazendeiro, colega, gerente de fazenda, operador, enfim, que sempre tem conteúdo bom e vocês vão se identificar bastante com algumas coisas daqui. E hoje nós vamos falar sobre feedback. Alguém já ouviu falar sobre isso? E eu queria mostrar para você, eu queria que você lembrasse da seguinte frase: o maior exemplo de feedback é o comportamento de quem está gerindo a fazenda, gerindo o setor. O comportamento, a forma que você faz as coisas, você vai ser o exemplo a ser seguido ou um exemplo a não ser seguido, né? Então depende muito de como você se comporta, de como você age na fazenda para que você seja seguido ou não, certo? Então, como já falei, tenha um exemplo de um bom gestor para que as pessoas realmente respeitem, porque não pelo que você fala, mas pelo que você faz, certo? Porque existe uma frase muito comum que todo mundo fala, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E como tem gente que faz isso acontecer nas fazendas, né? Fala uma coisa, mas na verdade ele age de outra forma, né? E quando a gente fala em feedback, é muito importante que você compreenda o seguinte: você não está ali para julgar uma pessoa. Você está ali para falar sobre um fato, sobre um acontecimento, né? Então, a regra é o seguinte: avaliar e não julgar. Porque se você começar a julgar a pessoa, você pode estar cometendo um erro muito grave. Essa pessoa vai se fechar e nunca mais vai ser a mesma pessoa. É daquele momento do feedback que você começou a afastá-la. E esse não é o objetivo do feedback. O feedback tem o objetivo de você alinhar os ponteiros com aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa siga na direção que você acha que deve seguir, que é o propósito da empresa, né? As pessoas precisam compreender isso, que nós temos uma missão, né? Nós temos uma visão e tudo o que acontece na fazenda tem que estar ligado a isso. E se a pessoa está fora dessa linha de raciocínio, aí sim é a hora de você chamar, mostrar e ver se ela vai se alinhar. Tem gente que não se alinha, que não gosta, que não quer, né? Então, existem algumas técnicas, né? Tem técnica de sanduíche, tem a comunicação não violenta, e nós vamos falar aqui sobre o método SCI, que é situação, comportamento e impacto. Então, você mostra uma situação, avalia aquele comportamento, aquela atitude, aquela situação e qual o impacto que isso causa. Você está vendo que tem uma lógica? Se tem uma lógica e faz parte das diretrizes da empresa, não tem por que a pessoa ficar chateada num feedback. Porque você está falando sobre fatos, né? E contra fatos não há argumentos. A gente combinou isso, aconteceu isso e resultou nisso. Você compreende que isso aqui não está de acordo? Pô, o cara vai dizer, não compreendo? Então não faz sentido nem conversar com esse cara, pô. Que essa pessoa não quer estar ali. Essa é a realidade, certo? Então, importante é o seguinte, ó. O que acontece quando você se confunde e vai julgar as pessoas, né? Você acaba se passando por um hipócrita. Porque muitas vezes, como eu já falei, você está julgando a pessoa e você pode ter defeitos muito maiores. E que essa pessoa vai levar isso como uma mágoa. Vai dizer o seguinte: porra, um cara desse que tem que eu sei que faz tanta coisa errada na vida pessoal dele, vem falar de mim. Moço, você perdeu essa pessoa para sempre. Então é melhor não dar esse feedback. Deixa quieto. Se é para julgar, não julgue. Deixa quieto. Manda embora logo sem falar, porque vai ser pior. Tá? Outra coisa, você cria conflitos desnecessários. Muitas vezes a pessoa estava indo mais ou menos, aí você chega lá, ofende a pessoa, julgando ela, né? De alguma coisa, às vezes, que você nem sabe, ou muito provavelmente você não sabe o porquê que ele se comporta daquela forma. E eu já falei aqui também sobre isso, que para você ser um bom líder, né? Um bom gestor, você precisa conhecer quais são os valores de cada pessoa, né? Porque através dos valores é que você consegue acertar, inclusive numa premiação, né?
Quais são os valores? Vamos supor o cara que ele é temente a Deus. Já tem um outro que é ateu. São valores totalmente diferentes, portanto, os comportamentos desses caras vão ser diferentes. Um não vai se preocupar com blasfêmia, o outro já vai, né? Então, assim, e outras coisas. Um dá muito valor à família, a família é tudo para ele, enquanto o outro é um raparigueiro, não quer saber de nada, só quer saber de raparigar. Entenderam a diferença de valores? Por isso que a gente fala aqui, ó. Você acaba criando conflitos desnecessários quando você julga uma pessoa, principalmente sem ter o conhecimento de quais os valores daquela pessoa. Então, se for para dar feedback nesse despreparo, não dê. Peça para alguém dar, ou então chame de uma forma muito tranquila e não entre, não tente dar um feedback se você não souber, porque isso vai ser pior do que você não dar o feedback, tá? Agora é o seguinte, ó, como é que a gente pode avaliar sem julgar, né? Então é o seguinte, primeiro passo, sobre o que você vai falar? Eu vou falar que aquele cara não, ó, toda vez você chega atrasado, não sei o quê, já faz um mês que você faz isso, que você faz aquilo. Já começa errado, sabe por quê? Porque o feedback, ele deve ser dado logo após um fato, alguma coisa ter acontecido. Então, se aconteceu alguma coisa ontem, por exemplo, vamos supor que o cara lá foi negligente em alguma situação e causou um prejuízo mecânico lá de 10 mil reais. Isso acontece? Não acontece? Tá bom. Qual é a atitude normal de um cara, de um fazejador, por exemplo, que não tem planejamento e que não sabe gerenciar? Ele vai começar a dizer, mas tá vendo que eu falo, todo mundo aqui é tudo burro, ou então, gente do céu, que cabeça de bagre, mas como é que um cara faz um negócio desse? E outra, viu? Tá falando na frente de todo mundo. Tá falando na frente dos colegas e todos os colegas vão dizer pra ele, velho, o homem lá tava fera com você, só faltou te chamar de bonito. O resto, ele já chamou. Pronto, aí ó, que beleza, que coisa bonita que você criou pra você, né? O cara vai estar magoado com você concorda? Por quê? Ele ficou sabendo através de outras pessoas que você falou mal dele. E o que um gestor de verdade, um líder, um cara que realmente quer resolver tem que fazer? No dia seguinte, chama esse cara lá e conversa sobre a seguinte situação. Moço, eu estou te chamando aqui em função de um fato que aconteceu ontem, né? E eu não podia deixar de falar isso com você porque realmente causou um prejuízo, né, na fazenda, mas eu quero entender o que aconteceu para que a gente alinhe e isso não volte mais a acontecer, né? Você compreende que, cara, poxa, foi 10 mil reais que a gente acabou perdendo, né? E não precisaria ter perdido. Você compreende isso? Não, o senhor está certo, 1000 perdões, aí, o que foi que aconteceu? O cara vai falar, cara, de verdade o que aconteceu. E aí você pergunta para ele, e o que você acha que a gente deve fazer para que isso não volte a acontecer? Você tem alguma ideia? Aí, às vezes o cara tem uma ideia bacana que nem você sabe. Rapaz, eu acho que devia fazer assim, assim, assim. Pronto, beleza, moço, ó. Como eu te falei, você é um muito bom funcionário e é por isso que eu estou te chamando aqui para conversar sobre esse assunto, né? Porque caso você não fosse, eu não sei nem se eu ficaria com você aqui. Mas em consideração a tudo que você faz aqui dentro, eu acho que você realmente merece uma oportunidade de continuar e ajude a evitar que essas e outras coisas parecidas como essa voltem a acontecer na fazenda. Rapaz, é difícil de fazer um negócio desse? Eu sei que na hora muitas vezes dá raiva e tudo mais, mas você tem que ter equilíbrio emocional. Se não tiver equilíbrio emocional, não está no cargo certo, entendeu? E principalmente, pelo amor de Deus, não fale mal dos outros na frente de outras pessoas. É pior veneno. É o que eu digo, cara, para você ser um bom líder, você tem que primeiro ser uma boa pessoa. E uma boa pessoa não é fofoqueira, né? Uma pessoa que tem índole, que tem caráter, não fica falando mal das pessoas para outras pessoas. E aí que tá. E às vezes essas pessoas são quem estão coordenando e aí cobra dos outros. Cobra dos outros, fofoca. Teve moço do céu, teve uma caixinha que um dia o cara falou para mim, uma caixinha no Instagram, que o cara falou que a fazenda dele parecia que tinha porcos lá dentro. De onde veio o exemplo, será? Para pensar. Toda a fazenda é reflexo da direção dos gestores, dos donos, dos proprietários, dos gerentes,
Não tem outra saída. É questão cultural, que é outra aula que eu vou falar aqui no YouTube. Nós vamos falar uma aula só sobre cultura, que é uma coisa muito importante e também poucos dão valores, tá? Então, assim, ó, né, nessa dica que eu estou falando sobre feedback, o mais importante é uma conversa honesta. Uma conversa honesta mostrando um fato que está em desacordo com aquilo que foi combinado e com isso você espera que não volte a acontecer. E aproveite e peça ajuda para essa pessoa, né? Essa pessoa te ajudar a resolver esse problema, a evitar que isso volte a acontecer. Então, assim, é claro que você não pode chegar já no feedback e dizer, ó, tô te chamando aqui por causa daquele negócio lá e não sei o quê. Chama de uma forma amistosa, como eu já disse para você, moço, você é um cara que eu considero e é por isso que você está aqui. Eu tenho orgulho de você aqui na fazenda. Só que aconteceu um fato que aí chega no entendimento e com esse entendimento eu tenho certeza que ele vai evoluir junto com você, né? E outra coisa, é importante que depois do feedback você vai acompanhando aquelas situações. Fala para ele, por exemplo, olha, quando voltar a acontecer alguma coisa e você sentir isso, me chame logo. Vamos tentar resolver junto. Vamos achar uma saída para isso. Não é possível que isso aí não tenha uma solução, que a gente não consiga resolver, né? Então, se você falar dessa forma, vai ser muito legal. Ele vai conseguir te compreender. E a outra coisa que é muito importante para quem está dando feedback é que tenha firmeza, que tenha coerência e que saiba o que está falando. Não vem aqui num negócio e fala, porque eu não estou sentindo que você não está vestindo a camisa, aí fica olhando para a mesa. E assim, ó, e desse jeito aí tá ruim, viu, pra gente, a gente tá tomando prejuízo, aí fica olhando para a mesa, velho. Cara, não faça isso. Se for para fazer desse jeito, não faça. É importante você ter firmeza, você ter coerência naquilo que está falando. Olhe nos olhos da pessoa. Todos têm que olhar nos olhos. Você que é gestor, você, principalmente que é líder ou dono de fazenda, quando você for falar com alguém, olha para os olhos da pessoa, para que ele se sinta, inclusive, valorizado. Porque é o seguinte, eu conheço pessoas que falam o seguinte, pois é, né, minha equipe aí, vocês vão ter que melhorar, porque a equipe está errando muito, e não consegue olhar para ninguém, velho. Que negócio é esse? Você está no lugar errado, rapaz. Olhe nos olhos, olhe para mim aqui, olhe você, olhe para mim. É assim que tem que falar, sabe? Com firmeza. Não precisa ser tão grosso como eu sou aqui, não. Mas tem que ser com firmeza e coerência no que você vai falar. Com isso, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir e a liderança vai te seguir. Agora, você tem que liderar pelo exemplo. Não adianta você falar uma coisa e agir de outra forma, beleza? Então, pessoal, como eu falei, seja firme, mas você não precisa usar uma comunicação violenta, né? Não precisa chegar lá e dizer, porque isso aqui tá uma bagunça, porque isso daqui não tem jeito. Não, moço. Seja firme naquilo que você fala. Moço, é o seguinte, ontem aconteceu um fato assim. Aquela peça lá quebrou porque ela não foi lubrificada. Nós temos um procedimento padrão que chama Plano LIO, limpeza, inspeção e lubrificação. E isso não foi feito durante esta semana. E este fato, esse foi a causa do problema que a gente teve ontem. Portanto, isso é uma responsabilidade que cabe a você. Eu espero que esse tipo de coisa não volte a acontecer, tá? Você entende o que eu estou falando? Aí você chega a uma conclusão, mas com firmeza em cima de um fato e não julgar a pessoa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e é isso aí que a gente precisa fazer para dar um bom feedback. Firmeza, com coerência, com a verdade acima de tudo e não ficar inventando fofoca aí ou ouvir fofoquinha de outras pessoas. Beleza, meus queridos? E aí, vamos agregar?